Todos com a paz do Senhor. Amém. Glorifico a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes. Quero dizer aos irmãos que estou sentindo falta de alguns irmãos aqui, porque a gente tem passado por um momento de luta. Aleluias. E nós estamos numa guerra. É, Jesus. E nessa guerra que nós estamos passando, alguns irmãos durante a caminhada, eles vão sendo feridos, mas não mortos. Aleluia. Então aquele que está de pé, ajuda o outro, para que a gente possa chegar no mesmo objetivo juntos e alcançarmos a vitória. Amém? Convido os irmãos a termos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 32, versículo 17 em diante, em nome de Jesus. Ai da glória, ai da glória, ai da glória, para sempre. Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 32, versículo 17 em diante. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, e eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Amém? Podemos citar, irmãos. Glória a Deus. Eu acredito que todos aqui conhecem essa passagem, né? Que fala sobre esse bezerro de ouro. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Deus tinha dado uma grande vitória àquele povo. Deus tinha feito coisas sobrenaturais no Egito. O povo de Israel viu Deus operar em seu favor de uma maneira sobrenatural. E no final, quando eles estavam um pouco antes deles atravessarem o Mar Vermelho, estavam eles entre as montanhas e do lado o mar. O curioso é você pensar que quando esse povo saiu do Egito, quando Deus tirou esse povo do Egito com mãos fortes, aquele povo saiu do Egito, não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Eles levaram ouro, eles levaram prata, levaram mantimentos, levaram riquezas com ele. Deus abençoou aquele povo de sobremaneira quando eles saíram do Egito. Eles não saíram de mãos vazias pelos 400 anos que eles ficaram em escravatura naquele lugar. Até que eles chegaram naquele ponto de atravessar o Mar Vermelho. E naquele ponto de atravessar o Mar Vermelho, eles falaram: pronto, agora a Faraó vai acabar com a gente. Agora os nossos inimigos vão nos destruir. Mas aí o que o Senhor faz? O Senhor faz um grande milagre. Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa o Mar Vermelho, e quando chega do outro lado, eles ficam assistindo de camarote o próprio Deus destruir todos os seus inimigos. Aquele povo não tinha condições de lutar contra Faraó. Aquele povo não tinha condições de vencer aquela batalha se eles tivessem que embanhar uma luta corpo a corpo, porque eles não tinham espada, eles não tinham lanças, eles não tinham cavalos, eles não tinham escudos, eles não tinham armadura, eles não tinham como se defender. E Faraó naquela época ele tinha um exército poderoso, um exército respeitado, um exército dominador. Para ele seria fácil dizimar todo aquele povo de Israel que tinha acabado de sair da terra do Egito, porque eles iam ter praticamente que lutar com suas unhas e seus dentes.
Mas Deus olha para os seus inimigos e diz assim: essa peleja não é tua, essa peleja é minha, sou eu que vou vencer essa batalha. E o povo de Israel ficou ali observando. Deus dá a eles uma grande vitória. Eu acredito que muita gente aqui nessa noite já teve grandes vitórias da parte de Deus, não é verdade? Eu já tive grandes vitórias da parte de Deus. Mas uma grande vitória da parte de Deus, às vezes, nos dá a sensação de poder, nos dá a sensação de que nós podemos fazer aquilo que a gente quiser, nos dá a sensação de que, de repente, aquela vitória não foi tão significativa assim, porque com o passar do tempo, as coisas parecem que começam a esfriar, e a gente já começa a pensar de uma forma diferente, a nossa mente começa a ficar turvada. E aquele povo, ao sair daquele lugar, andou pelo deserto e chegou perto de um monte, perto do Monte Sinai, sendo liderados eles por Moisés. E chegando naquele lugar, Moisés chegou para eles e falou assim: olha, eu preciso ter um particular com Deus, preciso subir nesse monte para conversar com o Senhor. Vocês vão ficar aqui e vocês vão ficar ligados com Deus, intercedendo por mim. Tá legal? Aí o povo disse assim: boa essa palavra. Aí Moisés, o que é que ele faz? Ele chega no pé do monte, deixa lá o seu arauto, que na época era Josué, e sobe ao monte para buscar o Senhor, e ali receber do Senhor a tábua dos 10 mandamentos. E Moisés está lá buscando a Deus nas alturas, e o povo está lá embaixo. E Moisés está lá em cima, e o povo está lá embaixo, aguardando. Determinado momento, o povo se rebela e acha que Moisés estava começando a demorar demais. O povo começou a fazer um burburilho entre eles lá. Começaram a criar uma trama no meio daquele povo. Começaram a conspirar no meio daquele povo. E aí, o que aquele povo faz? Primeira coisa que aquele povo faz: ele pega tudo aquilo que Deus deu para eles, com benefício, como se fosse algo que um bônus, como se fosse algo que Deus deu para eles, por exemplo, como recompensa pelo tempo que eles passaram ali como escravos no Egito. Eles pegam o seu ouro, eles pegam a sua prata, e a primeira coisa que eles fazem é chegar diante de um sacerdote e falar assim: nós queremos um Deus que vá adiante de nós, porque esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele não volta, ele não aparece, ele não dá o sinal de vida. E aquele povo começou a instigar o sacerdote. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou me virar com esse povo? Aí ele falou assim: faz o seguinte, junta aqui o ouro, a prata de vocês aqui. Eles juntaram aquela prata, juntaram aquele ouro, juntaram os bens que Deus tinha dado para ele. Para quê? Para fazer um bezerro de ouro. E aí, queridos, eu te chamo a atenção para essa situação, porque tem gente que recebe bênçãos da parte de Deus, que Deus espera nessa terra, e depois essas pessoas não sabem tirar proveito daquilo que Deus te deu. Deus não nos prosperou, nem vai nos prosperar nessa terra para que a gente venha adorar aquilo que não é Deus, e nem para colocar aquilo que não é Deus acima de Deus. E aquele povo fez isso. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção para a igreja nessa noite, porque não é proibido você ser rico não, viu? Proibido é você pegar aquilo que Deus te deu, adorar aquilo que Deus te deu e colocar aquilo acima da pessoa de Deus. Isso é pecado. Isso é adorar mais a criatura do que o Criador. E o povo, não satisfeito,
estar ali fazendo aquele bezerro de ouro, começaram a dar mais significado à figura de uma coisa que não a Deus, como se fosse Deus. Começaram a adorar aquela coisa como se aquela coisa fizesse poder algo por ele. A gente já foi assim um dia, né? Muita gente já foi assim um dia. Muita gente já adorou deuses que não são deuses, se curvou diante deles, acendeu vela diante deles, ofereceu sacrifício diante deles, adorou até a eles. Mas aí, meu querido, eu chamo uma atenção para mais uma coisa. Enquanto o povo lá de baixo estava se afastando de Deus, lá em cima do monte tinha um homem que estava buscando a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. E essa palavra que eu deixo hoje para vocês aqui, ela nos traz assim diversas coisas que a gente pode aproveitar para nossas vidas. Porque às vezes a gente olha para a situação do mundo e o mundo ele faz de tudo para nos chamar para dentro dele. O mundo ele trabalha na nossa mente, ele trabalha no nosso coração, ele trabalha nas nossas atitudes. E se a gente não vigiar, a gente acaba indo para o mundo também. E acaba ficando desviado dentro da igreja. Observe que esse povo que eu estou falando aqui não era outro povo, senão o povo de Deus. Enquanto o povo estava lá embaixo se desviando, Moisés estava lá em cima, adorando, buscando, clamando, buscando as coisas que são do alto. Aleluia. Então é necessário que a gente busque aquilo que é do alto, que é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem vida eterna para nossas vidas. É do alto que vem livramento para nossas vidas. Quantos livramentos eu já tive na minha vida, porque eu estava olhando para o alto. E às vezes a gente está tão inocente na situação, mas Deus lá em cima está vendo tudo, né? E nos dá livramento. E quando eu falo livramento de morte, mais de uma vez até. Verdade. E Deus cuida de mim. Deus, Ele cuida dos seus. E meu querido, quando aquele povo estava lá embaixo, eles começaram a fazer um barulho de festa. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, porque ultimamente a gente escuta muitos ruídos, uma palavra muito que o pastor Edson gosta de usar, né? A gente escuta muitos burburinhos, a gente escuta muitos gritos, a gente escuta muita bagunça. E dentro disso eu quero chamar a atenção para uma coisa, porque o que eles estavam fazendo naquele momento era uma festa, eles estavam fazendo um carnaval. E ali naquele meio daquele barulho, no meio daquela confusão, o nosso amigo Moisés, ele chega lá para o Josué e fala assim: olha, isso aí não é guerra não, viu? Nem de vencidos, nem de vencedores, é uma festa. Mas há festa, meu amado, que são festas para a vida, e há festas que são para a morte. Já pararam para perceber quantas pessoas têm as suas vidas ceifadas durante um carnaval? Aqui estão fazendo carnaval. Já pararam para ver quantas pessoas perdem as suas vidas no meio desses bailes funks aí? Já pensaram para perceber quantas pessoas perdem a sua vida porque levam uma vida dissimulada, uma vida de festa, uma vida de bagunça, uma vida, não, eu quero o mundo mesmo, quero saber de Jesus, e de repente ele dobra a esquina, sofre um acidente e morre? Eu conheci um rapaz que tinha um apelido de maluco, o pastor Rex conheceu ele também. Determinada vez ele teve na minha casa uma vez, e ali ele conversando com a gente, levou a namorada dele lá, e a gente falando das coisas do alto para ele, falando de Jesus para ele, tentamos convencer ele a aceitar Jesus, porque a gente não sabe o dia da manhã. E a menina, ela ficou meio assim,
E ele, não quero aceitar Jesus agora não. Pouco tempo depois, ele estava aqui no Cocotá jogando bola. Aí ele chegou, deitou perto da trave, ele ficou deitado, ficava guardando a vez dele de jogar bola. Aí entrou um time, entrou outro. Quando chegou na vez dele, o pessoal, maluco, é a nossa vez, vamos embora. Maluco, nada de se levantar, continuou deitado. Maluco está dormindo, deixa o maluco aí, vamos jogar. Continuaram jogando bola, e o maluco está lá deitado. Quando o pessoal cansou de jogar bola, falou assim, vamos acordar o maluco para ele ir embora, né? Aí foram lá e sacudiram ele. Ele simplesmente teve um infarto fulminante, ele mesmo ele ficou. Ele não teve outra chance de voltar atrás. Mas as pessoas preferem as festas do mundo, as coisas do mundo. E aqui você vê que eles estavam ali fazendo a festa do bezerro de ouro, fazendo ali uma falsa adoração, as coisas que não glorificavam a Deus, algo que não podia fazer nada por ele. Então, meu querido, uma quarta coisa que chama a atenção aqui é para a gente buscar os caminhos de vida. O Senhor Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele falou assim: eis que deixo diante de vocês o caminho de vida e o caminho de morte. Entre pelo caminho de vida e viva. Ele não falou nem do caminho da morte. Ele simplesmente falou assim: vai pelo caminho da vida e viva. Mas outra coisa que me chama a atenção aqui também nessa palavra foi a pressão que aquele povo colocou diante do sacerdote do Senhor, que naquela ocasião ali era Arão, irmão de Moisés. Ele era sacerdote? Sim, ele era sacerdote. Você pode ver na palavra aí que ele era sacerdote do Senhor. Mas colocaram uma pressão tão grande no sacerdote do Senhor, mas tão grande, que ele acabou cedendo à vontade daqueles que estavam ali. Meu amado, nós vivemos num momento de guerra espiritual. Nós vamos sofrer pressão de tudo quanto é lugar. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você e eu, qualquer um aqui presente, da presença de Deus. Eu digo aqui muitas vezes, e espero que isso entre na mente das pessoas, que o diabo ele não brinca de ser diabo. Com ele não tem meio termo, ele é inimigo. A gente não pode fazer as pazes com ele. A gente tem que vencer ele com as armaduras de Deus, para que a gente possa resistir. Porque o diabo ele não brinca. E aqui no caso, aqui vocês vão ver que o diabo ele botou uma pressão tão grande em cima de Arão, que ele acabou cedendo a pressão do mundo. A volta de Jesus está perto, viu? Muito perto. E de maneira nenhuma a gente deve seguir, a gente deve ceder, na verdade, a palavra correta é essa, às pressões que o mundo coloca sobre nossas vidas. Porque ele vai tentar de todas as formas nos tirar do alvo que é Jesus Cristo. Arão, aqui nesse caso, ele perdeu o alvo. Meu amado, outra coisa que me chama a atenção aqui, dentro dessa palavra, é que aquele povo que tinha acabado de sair do deserto, quando eles saíram tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus. Eles adoraram a Deus e salmodiaram em nome do Senhor. Agora você imagina Deus lá dos altos céus olhando aquele povo que tinha acabado de adorar o santo nome dele, adorando o bezerro de ouro. Deus é ciumento, viu? Ele não aceita que a gente dê adoração àquilo que não é Deus. E toda vez que a gente começa a adorar aquilo que não é Deus, a gente está indo pelo caminho errado. A palavra de Deus diz que é o seguinte, que a gente tem que adorar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme e ele geme com gemidos inexprimíveis. Em outras traduções diz que ele chora em nosso favor.
podemos estar ligados e adorando coisas que não são Deus, porque Deus ele quer a nossa perfeita adoração. E como nós podemos adorar esse Deus, não é só com louvor, só com atitudes também, atitudes de amor, atitudes de levar a palavra de amor, de salvação, de libertação àquele que está aflito, àquele que está necessitado, atitude de visitar aquele que está enfermo, aquele que está doente, atitude de atender aquele que está precisando de um apoio. Foi para isso que Deus nos chamou. E aquele povo, meu querido, tinha acabado de adorar a Deus na travessia do Mar Vermelho, e agora está adorando o bezerro de ouro, que não é Deus. A gente não pode trocar Deus por qualquer coisa, porque tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é bezerro de ouro. Meu Deus! Aquele povo só precisava de uma coisa. Eles tinham experimentado coisas fantásticas que talvez aqui a gente nunca veja com os nossos olhos assim, nu, como eles viram. Tudo que eles precisavam era só da presença de Deus. A necessidade deles podia ter sido suprida somente por Deus. Aliás, Deus já estava suprindo a necessidade deles, porque de noite, quando eles tinham frio, Deus mandava calor. De manhã, quando eles sentiam calor, Deus mandava sombra para eles. Quando eles tinham fome, Deus mandava alimento. Deus cuidava daquele povo, Deus cuida da nossa vida também. Está precisando de quê da parte do Senhor? Apresenta para Ele, pedir, dá-se gozar. Diz o Senhor, medida abundante que Deus nos dá. Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus não nos deixa passar a privação. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. O servo dele, Davi, disse assim: nunca vi um justo mendigar o pão. O povo estava ali adorando aquele bezerro de ouro que não fez absolutamente nada por eles. Deus tinha feito todas as coisas. Outra coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Deus, Ele abençoa aquele que o obedece. Vocês viram ali que havia ali um personagem chamado Josué, na palavra que foi lida nessa noite? Todo mundo aqui conhece a história de Josué? Todo mundo sabe aqui que após a morte de... Ô Jesus! Moisés, isso, irmão, obrigado. Após a morte de Moisés, quem assumiu o lugar dele foi Josué. Josué acabou virando o patriarca daquele povo. Josué foi que dirigiu aquele povo. Josué foi que pelejou com aquele povo. Josué abriu, não o Mar Vermelho, mas abriu o Rio Jordão junto com aquele povo. Glória a Deus. Josué fez grandes coisas junto com aquele povo. Por quê? Porque Josué, ele era obediente. Glória a Deus. A gente tem que ser obediente à voz do Senhor. Quando Deus mandar vai, a gente tem que ir. Quando Deus mandar fica, a gente tem que ficar. Quando Deus disser intercede, a gente tem que interceder. Aleluia, glória a Deus. É melhor você obedecer do que sacrificar. Muitas vezes Deus não quer que a gente sacrifique. Deus só quer apenas que a gente obedeça. E Josué obedeceu. Enquanto o povo estava lá, no meio do carnaval, lá na bagunça, se desviando, Josué estava lá no pé, obedecendo lá o que Moisés tinha falado com ele e aguardando ele voltar com a mensagem vinda do Senhor. E por isso Deus o exaltou de sobremaneira nessa terra. Outra coisa que aconteceu ali, nessa passagem, foi que quando Moisés chegou, que viu aquele povo todo lá, dançando, rebolando, se divertindo e adorando aquele bezerro de ouro, ele ficou irado. Quando o povo viu a face de Moisés, eles caíram, muitos deles caíram em si.
Muitos deles caíram em si. E ali Moisés, ele faz uma coisa diante do Senhor. Ele chama aquele povo ao arrependimento. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Pastor é pecador. Irmã de segunda oração, pecadora. Membro da igreja que deve ser no banco, pecador também. Todos nós. Mas como é que a gente consegue alcançar a graça de Deus? A palavra aqui que ele deixou para a gente chama-se arrependimento. Porque quando Moisés chamou aquele povo para um tete a tete, para uma conversa de pé de orelha, aquele povo se arrependeu. Se arrependeu de ter trocado o Deus verdadeiro por um bezerro de ouro. Aquele povo chorou, aquele povo se quebrantou. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. A gente pode errar? Não deveríamos, mas erramos. Mas quando a gente erra e tem consciência do erro que nós cometemos, se a gente chegar diante do Senhor, pequei contra ti e contra o céu, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Após aquele povo se quebrantar diante do Senhor, Moisés intercedeu por aquele povo e Deus perdoou aquele povo. Essa é mais uma coisa que eu vejo aqui dentro dessa passagem que a gente pode tirar como ensinamento para nossas vidas também. Porque errar é humano, mas como diz o ditado do mundo, permanecer no erro é burrice. Não é isso? Outra coisa que me chama a atenção aqui é que esse povo ele não estava preparado para a volta de Moisés. Moisés, homem de Deus, que foi às alturas falar com Deus, e que de lá ele desceu para conversar com o seu povo. Estava o povo preparado para a volta de Moisés? Não, porque se estivesse preparado, não tinha se desviado. E aqui eu chamo a atenção para mais um fato. Do mesmo modo que Moisés subiu ao monte para falar com Deus e voltou para falar com o seu povo, Jesus falou também que ia subir, mas um dia ia descer para buscar a sua igreja. E se a gente não estiver preparado, meu querido, a gente vai dançar. A gente vai sofrer as duras penas da parte do Senhor. Então nós temos que estar preparados para aquele que foi enviado por Deus, que veio nessa terra e que um dia vai voltar para nos buscar. Amém? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção dessa igreja. Tudo isso aconteceu naquela época em que Deus tirou o povo do Egito. Vocês veem que Deus, Ele preparou um plano de salvação para aquele povo. A vontade de Deus era que aquele povo saísse da terra do Egito e fosse direto para a terra prometida, correto? Mas no meio do caminho teve um bezerro de ouro, e por causa disso aquele povo teve que andar 40 anos no deserto, e eles não entraram na terra prometida, nem Moisés. Somente Josué e Caleb, daquela geração, foi quem entraram na terra prometida. Isso me chama a atenção para um fato, de que o inimigo está sempre colocando coisas no meio do caminho para fazer com que a gente não chegue ao objetivo que Deus quer para nossas vidas. Escute, estão preparando um novo bezerro de ouro. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu vou falar para você nessa noite, vocês que estão aqui presentes. Alguém aqui já ouviu falar em inteligência artificial? Acredito que a maioria das pessoas aqui presentes. Pois bem, através da inteligência artificial, os homens querem criar uma nova Bíblia. Quem tem Bíblia aí em casa, de papel? Tem? É um tesouro, viu? Guarda, porque futuramente, provavelmente, eles vão começar a tirar isso aqui, de circulação. Por quê? Porque os homens, eles estão querendo mudar a nossa Bíblia. Eles querem tirar daqui aquilo que eles acham que é patriarcal.
Eles querem tirar daqui aquilo que ele acha que é xenofóbico. Eles querem tirar daqui aquilo que ele acham que é homofóbico. Eles querem reescrever uma nova Bíblia e retirar as páginas que vão de encontro àquilo que é pecado, que confronta com a natureza do ser humano. Mas a Bíblia foi escrita por Deus para confrontar o ser humano e trazer ele a razão, ao juízo e a consciência do pecado. Eles querem editar uma nova Bíblia e eles vão lançar isso em âmbito mundial. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo a criação de um novo bezerro de ouro. E sabe quem vai apresentar essa nova Bíblia para os novos crentes, entre aspas, vamos assim dizer? Os sacerdotes. Quem apresentou o bezerro de ouro? Um sacerdote. Quem vai apresentar a nova Bíblia? Um sacerdote. E por incrível que pareça, gente, já tem gente que usa a Bíblia desvirtuando ela do jeito que ela está. Tu imagina uma Bíblia modificada e pessoas ministrando com aquela palavra como se ela que fosse a verdade e não a Bíblia que nós usamos agora atualmente. Muita gente vai adorar esse bezerro de ouro, porque já tem muita gente desvirtuando a palavra de Deus e adorando o bezerro de ouro. Mas uma coisa que eles não vão conseguir mudar é que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E se nós não adorarmos o bezerro de ouro, meu querido, nós vamos subir. Nós não vamos mais estar aqui. E essa palavra eu deixo para a meditação da igreja nesta noite. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós temos que estar firmados, não na palavra do bezerro de ouro que vai ser introduzida na terra, mas na palavra genuína do Senhor, que chama o homem ao arrependimento. O Senhor Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ver o Pai a não ser por Ele. Amém? Convido você, meu querido, que ouviu essa mensagem nessa noite, a meditar em tudo isso que foi dito aqui, porque em breve isso vai acontecer. E eu convido você, enquanto ainda é tempo, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu passo a direção do trabalho para o pastor Harrison para fazer o final do culto. Aleluia. Glória a Deus. Que foi abençoado com essa mensagem. Glória. Mensagem de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, muito obrigado por esta